vacinas. A gente tem a sensação, pelo menos eu tenho a sensação, que a gente poderia estar um pouco melhor se tivesse comprado as vacinas antes. Muito melhor. Como foi esse lance? Quando foi oferecido pra gente? Por que a gente não comprou? O que aconteceu? O que acontece? O desenvolvimento de vacinas, ele tem algumas estratégias, tá? Embora a gente importou muita coisa, mas sempre é aquela estratégia. Modelo animal, estudo em animais, depois vai para estudo em seres humanos. Estudo em seres humanos, aí a gente chama fase 1, fase 2, fase 3. Aquela fase 1 e fase 2 é quando a gente testa as vacinas que foi testada em animal com seres humanos, para saber se não vai causar nenhum efeito colateral, para saber se replica o que nós fizemos com animais. Essa é a fase. Aí, as melhores estratégias vai para a fase 3. Nessa fase 3 é quando a gente testa em milhares de pessoas. Esse testar em milhares de pessoas é para saber se realmente a vacina funciona, as pessoas vão estar expostas. Nesse momento é onde entra a equipe. Se a equipe tem uma noção básica de saúde pública, fala, opa, quando é que a gente vai entrar em negociação e quais nós vamos entrar em negociações? Com todas. Claro. Mas se alguma der errado, não importa. Se a gente perder, tipo, 1 bilhão aqui, se a economia voltar mais cedo, se nós vacinarmos a população, a economia voltar mais cedo, a gente cobre esse prejuízo, assim, facilmente. E ali, período de julho e agosto, que foi o período que essas vacinas entraram nessa fase 3. Já? Tão rápido assim? Foi, tipo, essa fase 3. Então as coisas entraram... Mas essa fase 3 necessariamente precisaria de pelo menos 6 meses para ter aprovação. E é isso que a gente falava. Esse ano é difícil. Eu batia muito, esse ano é difícil a gente ter vacina. Porque essa fase 3, aquela fase que a gente testa com seres humanos, além da vacina funcionar... Porque por isso que a gente testa geralmente com pessoas da saúde e tal, porque elas estão mais expostas. Elas precisam ser infectadas naturalmente para saber se a vacina funciona. Além disso, a gente precisa saber se a vacina gera uma proteção por, no mínimo, 6 meses. Por isso que eu falava, esse ano é difícil, porque a gente tem que saber. Imagine se uma vacina funciona só por 3 meses. Vai estar vacinando 3 meses a população? Isso não existe. Então, assim, naquele momento, a gente sabe, olha, esses 6 meses que a gente vai saber se a vacina funciona. Mas se você tem uma equipe que ela entende do que está falando em saúde, quando eu falo saúde pública, eu estou incluindo, as pessoas têm que entender, saúde pública não é só saber de um hospital, as pessoas falam, ele é médico ou não é? O médico, às vezes, ele compreende do hospital e tal, mas não tem a noção do que é saúde pública, não sabe tem que entender o que é educação, tem que entender estratégias para montar, por exemplo, uma equipe multidisciplinar. Eu sempre bato essa questão multidisciplinar, porque o Brasil é heterogêneo, tem que ter multidisciplinaridade, tem que ser linguagem para cada grupo. A mesma linguagem que chega em você não é a mesma linguagem que chega em mim. Entende? É diferente. Então, assim, nisso daqui, naquele momento, em julho e agosto, é quando ele falou, vamos investir em todas as pesquisas do mundo. E na época, as maiores eram o quê? 3 pesquisas? Tinha umas 5 ou 6. Tinha umas 5, era porque tinha a de Oxford, tinha a daqui a Sinovac, junto com o Instituto Butantan, tinha a Moderna, lá nos Estados Unidos, tinha a BioNTech, que depois a Pfizer, que o pessoal fala muito, a vacina da Pfizer. Na verdade, a Pfizer só fez juntar com a BioNTech, que é da Alemanha. Na verdade, não é a vacina da Pfizer. A Pfizer, ela pegou já a vacina pronta, investiu pesado. E colocou a marca dela. Tinha essa, por exemplo, essas, se eu estiver esquecendo alguma, essas 4. Talvez a da China qual que era? Era a Sinovac, a Coronavac. Então, a Coronavac, essa de Oxford, a Moderna, a da Pfizer, a BioNTech, tem a da Johnson & Johnson também, a da Janssen, que, por exemplo, é a única vacina que precisa só uma dose. Basta uma dose para ela. Então, no mínimo, vai ser 5. Investe nas 5. Como fez o Canadá, como fez os Estados Unidos. E o Brasil fez o quê? Disse que era para não comprar a vacina da Coronavac, porque começou a chamar de vacina. De vacina comunista. Vacina comunista, que era vacina do Dória, que era não sei o quê, sendo que desrespeitando uma das nossas principais peças de saúde pública, era o Butantan. Então, nós temos